Bom pessoal, nesta videoaula eu estarei ensinando vocês a criar um programa de sistema operacional de mercado. Vamos criar o projeto. Vamos em File, New Project. Lembrando que nós vamos usar a linguagem C# e o programa Visual Studio 2015 para fazer esse programa. Bom, está carregando. Aí abri aqui uma janela e nós vamos escolher a opção. Nós vamos aqui clicar em Visual C#, vir em Windows e depois em Windows Form Application. Eu vou mudar o nome dele aqui para Mercado e eu vou salvar ele no meu desktop. Mas você pode escolher onde você quer salvar. Se apertar no browse, você pode escolher salvar em um pendrive, nos seus documentos, no lugar que você desejar. Dá um OK. E aí ele vai estar criando o projeto para nós. Nós vamos usar 4 formulários para fazer esse projeto. Vamos usar o que já vem quando o projeto é criado. E nós vamos criar mais 3. Um que vai fazer um cadastro. Outro que vai alterar e excluir. E o outro é o de caixa, que é como se fosse o de venda, né? Vamos só esperar terminar de criar o projeto. Carregando. Bom, criou aqui. Esse aqui é um formulário. Tá carregando ainda. Esperar mais um pouco. Bom, agora sim, pessoal, já carregou aqui também nosso toolbox. Aqui tem todos os itens que tem disponíveis para a gente utilizar e colocar nesse formulário aqui. No caso, esse formulário está em modo de design e os itens de design são esses daqui que estão no toolbox. Eu vou aumentar um pouco o tamanho do nosso formulário. Assim já é suficiente. E nós vamos mexer na nossa primeira propriedade. Nós vamos ir aqui em Properties. Se não tiver essa janelinha aqui para vocês, vocês podem vir aqui no View e procurar o propriedades aqui. Aqui, ó, Properties Window. Aí vai abrir essa tal janelinha, certo? Vocês vão ir na opção Start Position e vão mudar aqui para Center Screen, porque quando a gente executar o nosso projeto, ele vai executar no meio da tela se tiver a opção Center Screen selecionada. Se não, ele vai executar no lugar inicial dele. No caso, nós não queremos isso, nós queremos ele no centro da tela, por isso nós vamos selecionar essa opção. Bom, agora vamos adicionar o primeiro item do nosso toolbox, que vai ser um menu strip. Esse item aqui, você pode dar 2 cliques ou pegar e arrastar. Eu vou pegar e arrastar aqui, ó.
Ó, já adicionei, ele está aqui. E nós vamos adicionar o primeiro item aqui, que vai ser produtos. E abaixo do produtos, eu vou colocar cadastrar, alterar, não, melhor, alterar e excluir, né? Porque esse formulário vai fazer os dois. Então vai ser alterar, excluir e caixa. Aqui eu vou colocar venda e aqui sair. Bom, pessoal, isso aqui é para que quando a gente clicar em um deles, vai abrir o formulário desejado. No caso, quando a gente clicar aqui no cadastrar, vai abrir um formulário de cadastro. Quando a gente clicar na alterar e excluir, vai abrir o formulário de alterar e excluir e etc, né, pessoal? Vou colocar aqui, apagar o menu aqui do toolbox para aparecer os outros itens. Eu vou adicionar uma label aqui, certo? E vou escrever sistema de mercado, certo? Aí eu mudei o texto dele aqui na onde está escrito teste. E eu vou mudar também a sua fonte. Vai abrir uma janelinha onde eu vou poder escolher a fonte. Aqui já abriu. Vamos ver uma fonte legal. Isso aqui parece legal. Vou colocar em negrito e o tamanho 16. Vou dar um OK. Ó, tá aqui. Vou colocar aqui mais ou menos no centro da tela. Certo, pessoal? Agora nós vamos colocar nosso primeiro comando, né? Que você vai dar um clique aqui no onde está escrito sair. E aí vai carregar o script do formulário. E onde está no sair, nós vamos escrever application.close. Abre e fecha as parênteses, ponto e vírgula. Opa, eu coloquei 2 L's ao invés de 2 P's. Pronto, agora está certo. Pera, ponto exit. Sim, não é close, pessoal, é exit. Então, basicamente, quando a gente apertar no sair, vai fechar o nosso formulário. Vamos dar um duplo clique também no de venda. E nós vamos fazer o mesmo do que no sair. Só que no caso, ao invés de sair ou fechar, ele vai abrir o formulário de venda, no caso. Então, ó, eu vou instanciar ele assim, venda form venda. Aqui a gente dá um apelido para ele. No caso, o nome dele vai ser venda. É igual a new form venda, certo? Aí aqui embaixo nós colocamos venda ponto show, abre e fecha as parênteses, ponto e vírgula. Aqui tá faltando um ponto e vírgula. Por que tá dando um erro aqui, pessoal? É porque a gente ainda não criou
o formulário de venda. Mas quando a gente criar, esse erro aqui vai sumir, certo? Vamos continuar? Agora, aqui no produtos, a gente não vai dar um duplo clique nele. A gente vai dar um duplo clique no cadastrar. E nós vamos fazer a mesma coisa. Form cadastro. Vamos dar o apelido dele, cadastro, igual a new form cadastro. Ponto e vírgula. Cadastro.show. No alterar excluir, a mesma coisa. Form alt ask. Apelido dele, eu vou colocar alterar excluir, igual a new form alt ask. Ponto e vírgula. Alterar excluir ponto show, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Voltamos lá no nosso formulário principal e também caixa. Então vamos colocar aqui form caixa, caixa com apelido, né? É igual a new form caixa, ponto e vírgula, caixa ponto show. Então toda vez que a gente clicar em um desses itens, vai abrir o formulário que a gente escreveu aqui, certo? Você também pode mudar o nome do seu formulário, o título dele. Aqui no caso está Form 1. Eu vou mudar o texto dele aqui para tela inicial. Apareceu escrito aqui. Você pode também mudar a cor de fundo, background color no caso, que está aqui, ó. Você pode adicionar uma imagem também de fundo. Aqui você pode escolher uma cor, ó. Eu vou escolher essa aqui porque está no começo já. Já tá. Vou mudar. Ó, essa cor aqui parece que é bem legal. Aí, certo? Vai ser essa cor aqui mesmo. Bom, esse formulário de tela inicial aqui, ele já está pronto. Agora nós vamos criar os formulários que a gente já declarou aqui, que no caso o form venda, o form cadastro, o form do alterar e excluir. E pessoal, não é necessário o form venda, só o de caixa já vai fazer a mesma coisa do que ele. No caso, eu tenho que remover esse item aqui. Aqui vai ser só cadastrar, alterar, excluir. E aqui vai estar o de venda. Então... Opa! Despertador tocou aqui. Qual que foi que eu deixei? Eu deixei o venda. Então eu vou tirar esse daqui. Certo, pessoal? Bom, agora eu acho que tá tudo certo. Pra gente criar um novo formulário é muito simples. Nós vamos vir aqui no mercado, clicar com o botão direito nele, add, new item, e nós vamos adicionar então um novo formulário. Nós vamos selecionar a opção Windows Form e aqui a gente vai colocar o nome que nós declaramos aqui no formulário da tela inicial. No caso eu esqueci qual foi o nome que eu declarei. Eu vou dar um cancel aqui, vou cancelar, vou voltar aqui para ver. O do cadastro é form cadastro, o de venda é form venda e o de alterar e excluir é form alterar alt ask. Então vamos vir no mercado, add, new item, Windows Form. E aqui eu vou deixar o form, vou tirar só o 2,
cadastro, certo? ADD. Já abriu aqui o design dele. Já vou adicionar o dos outros também. ADD, form, venda. E por último, o alterar e excluir, que é Alt-ESC. Então, Alt-ESC. Agora nós vamos fazer o design deles. Como aqui, ó, já se percebe que o erro já sumiu. Mas apareceu esse simples erro porque eu não coloquei os parênteses antes do ponto e vírgula. Pronto, agora não tem nenhum erro. Eu vou salvar e eu vou fechar já esse form 1 aqui, porque nós não vamos utilizar mais ele. Então, fechei aqui. O design eu vou deixar, porque depois a gente vai utilizar. E já vamos começar aqui a fazer o design do... Opa, sem querer eu cliquei aqui. Vamos começar com o design dele aqui. Esse tamanho aqui tá bom. Bom, nós vamos precisar de uma label aqui. Na verdade, vamos precisar de 4 labels. Então eu vou dar um Ctrl C no label 1 que está selecionado. E já vou colar aqui, aqui e aqui. Certo? Estão alinhados. Vamos adicionar agora text box, que são caixas de textos, né? Então, para cada uma dessas labels vai ter uma caixa de texto. Vamos colocar o texto dessa labels. A primeira vai estar escrito código. A segunda vai estar escrito nome do produto. Nesse formulário, pessoal, a gente vai cadastrar o produto, tá? Então, a gente vai dar um código para ele, um nome. Aqui é a quantidade que tem no estoque, no caso, do tal produto. E o valor unitário, o valor de cada unidade. Assim. Então, Enter. Vamos dar uma afastada. Mas acho que aqui já tá bom. Certo, pessoal? Eu vou mudar a fonte. Quero colocar a mesma que eu tinha colocado. Agora eu não lembro se era essa. Acho que era essa. Eu vou aumentar o tamanho para 14. Vou deixar sem negrito mesmo. Vou dar um OK. Acredito que tenha sido essa mesmo. Vamos aqui reorganizar. Opa. Agora sim. Nas textbox nós vamos alterar o nome delas, porque na hora que nós formos digitar o código, nós vamos usar o nome de cada textbox. No caso, para você ver o nome, é só você vir nas propriedades aqui, subir aqui, ó, vai estar name e tá como textbox 1. Eu vou mudar para txt code, certo? De código. Essa segunda textbox eu vou mudar para txt nome. Essa terceira para txt quantidade.
e essa quarta para txt valor. Agora nós vamos adicionar uma picture box. Picture, aqui já apareceu, ó. Aqui vamos selecionar um tamanho. Acho que esse tamanho aqui tá bom. Bom, essa picture box, ela vai aparecer a imagem do produto que a gente vai cadastrar. No caso, aqui a gente vai adicionar a imagem, né? Então, para isso, a gente vai precisar de um botão adicionar. Eu escrevi aqui botão, certo? Vou colocar aqui do lado. Eu vou mudar o nome dele para btn adicionar. Aqui, pessoal, no caso, o nome do botão, das text box, da picture box, você pode escolher o nome. Só que na hora de digitar o código, você tem que lembrar do nome que você deu para ele, do ID que você deu para ele. Eu vou mudar o texto dele aqui para cadastrar imagem. Vou puxar para baixo para aparecer aqui embaixo cadastrar imagem. Acho que assim tá bom. Deixar tudo alinhado, certo? Vai ficar bonitinho. Nós vamos clicar aqui na picture box e vir nessa setinha aqui, e onde está escrito size mode, a gente vai deixar zoom, porque as imagens costumam ter resoluções diferentes, e para que não tenham bugs na hora da imagem, a gente seleciona essa opção e ela vai sempre ajustar o tamanho da imagem ao tamanho da picture box. Nós vamos também precisar de outro botão. Vou colocar aqui em cima, certo? E eu vou mudar o nome dele aqui para escolher, btn escolher. No caso, um botão a gente vai escolher, a gente vai apertar nele, vai abrir uma janelinha e a gente vai escolher a imagem desejada, e o outro a gente vai confirmar o cadastro da imagem. Eu vou colocar o texto de escolher imagem. Dá um enter. Vou abaixar aqui para aparecer, certo? Eu vou selecionar tudo e vou abaixar um pouco, porque ficou muito para cima, né, pessoal? E aqui em cima a gente vai adicionar um menu strip igual a gente adicionou aqui, certo? Aqui está. Eu vou colocar voltar. No caso, quando a gente clicar no voltar, ele vai voltar para essa tela inicial. E aí, se ele quiser fechar o usuário, no caso, ele vai apertar no sair. Não vai ter um sair aqui, vai ter um voltar, que vai vir para a tela inicial, e se ele quiser sair, ele aperte aqui. Eu vou dar um duplo clique aqui no voltar, e nós vamos escrever this.close. Abre, fecha parênteses, ponto e vírgula, certo? Tem mais alguma coisa para esse formulário? Eu acho que não. A gente já pode ir para o formulário alterar, excluir. Eu vou salvar aqui. Form Alt ESC. Já vamos aqui arrumar o design dele. Esse formulário ele é muito parecido com o outro. Então eu vou dar o Ctrl A para selecionar tudo e apertar Ctrl C e colar aqui neste formulário, certo?
é bem parecido, só vai ter algumas alterações, né? Vou dar um Ctrl A de novo, vou desselecionar o voltar e vou arrastar tudo um pouco mais para cima, que ficou muito para baixo agora. Bom, acho que agora está bom. Vou ter que aumentar um pouco ainda esse tamanho. Porque nós vamos adicionar agora um novo item aqui do box, que é o group. Opa! Group de grupo. Opa, escrevi errado de novo. Group box. Aqui, ó, apareceu, certo? Ó, eu vou soltar aqui e eu vou aumentar. Acho que assim já tá bom. Acho que vai precisar aumentar um pouco ainda depois, mas depois eu aumento. Eu vou dar um Ctrl A já. Eu vou subir tudo aqui. Legal. Aqui que está escrito Group Box 1, eu vou tirar esse que está escrito e eu vou colocar itens do mercado. Ou melhor, item do mercado, porque só vai aparecer o item que a gente pesquisar, no caso. Vai aparecer ele, o seu código, o nome, a quantidade e o seu valor. Nós vamos adicionar um botão, button, certo? Aqui, que vai estar escrito alterar dados. Então, quando a gente selecionar a opção, ela vai aparecer aqui. Aqui em cima, no caso, a gente vai digitar e poder escolher um novo código, um novo nome, uma nova quantidade, um novo valor. Aqui eu vou... Opa! No alterar aqui, eu vou mudar o nome dele para BTN alterar. E nós vamos adicionar um outro botão, que eu vou colocar aqui no canto. Eu vou dar o nome dele de BTN excluir. No caso, esse botão é para que a opção selecionada, que irá aparecer aqui no nosso Group Box, a gente possa excluir ela. E ela vai simplesmente sumir do nosso mercado. No caso, tudo que a gente salvar, ele vai ser salvo no banco de dados. E eu já vou ensinar vocês a como utilizar o banco de dados para salvar tudo que é necessário, né? Esses botões escolher imagem, cadastrar imagem, eles não são úteis nesse formulário, certo? Apenas o alterar e o excluir aqui de baixo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Desculpa, pessoal, de novo isso aqui. Tá faltando um botão, certo? Escrito pesquisar. Eu vou colocar aqui. Pesquisar. No caso, quando a gente apertar nesse botão, vai aparecer o item que a gente digitou o código ou o nome e tal, aqui no Group Box. Eu vou mudar o nome dele aqui para BTN pesquisar. Dá um Enter. Bom, pessoal, eu acho que isso aqui é tudo. Por enquanto aqui que a gente vai mexer aqui no nosso formulário de alterar e excluir. Vamos dar um duplo clique aqui no voltar para fazer a mesma coisa que fizemos no de cadastro. This.close, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Eu vou salvar, certo? E agora nós vamos para o formulário de venda, certo? Então vou aumentar aqui já o tamanho. Vou adicionar
uma label escrito código da venda. Código da venda. Depois eu seleciono todas as labels e mudo a fonte e o tamanho, a cor delas. Nós vamos adicionar outra label, mas um pouco mais afastado. Ela não vai ter texto nenhum, mas o nome dela vai ser LBL Code. Nós vamos utilizar ela no nosso código. No caso, quando a gente querer ver o código da venda, vai aparecer em cima dessa label, que no caso desapareceu aqui, né? Eu não consigo encontrar ela, mas vai aparecer aqui o código dela. Nós vamos adicionar também, eu vou copiar aqui esse picture box, copiei, certo? Vou colar, colei aqui. Vamos colocar outra label que vai estar escrito código, e vamos adicionar uma text box ao lado dela. Cadê? Text box. Vou escrever aqui. Aqui, achei. Opa. Assim. Agora vamos adicionar. Outra label. Liguei o caps lock sem querer. Vai estar escrito nome. Outra text box, certo? Aqui, ok. Outra label, vai estar escrito valor unitário. Valor unitário. Outra text box. Bom, pessoal, seria muito mais rápido se eu só selecionasse, copiasse e colasse, né? Mas agora já é tarde. Vamos assim mesmo. Bom, agora tá alinhadinho. Nós vamos precisar de mais outra label, que vai ser para quantidade, certo? Então, quantidade. Vou afastar um pouco. Uma outra text box. Aqui, pronto. E agora a última, pessoal, mais uma label, e nela vai estar escrito valor total, e uma text box para ela. Vamos aqui. Certo? Agora a gente vai adicionar um botão que, no caso, quando a gente selecionar um item dizendo que a gente quer comprar ele, esse botão ele vai adicionar ao carrinho de compras. Vamos aumentar assim, eu acho que tá bom. Eu vou colocar a picture box aqui do lado e vou colocar ele aqui no centro aqui, certo? Não, eu vou precisar de espaço para o data grid view. Vou selecionar tudo, vou subir até aqui, vou desselecionar
esses dois. Vou subir mais. Opa, a label subiu junto. Vamos tirar. Oh, essa label é tomosa. Não, label, não te quero. Ixi, ela não quer sair daqui. Acabei gerando um formulário aqui. Ai, meu Deus. Essa label é teimosa mesmo. Tá bom, eu vou arrastar só você agora. Ixi, mano, sumiu. Ih, caramba. Opa, dá um Ctrl Z. Já fiz coisa errada aqui. Ah, essa label vai ficar aqui em cima mesmo. Eu vou ignorar ela. Vou colocar uma nova label. E eu vou colocar label código. Essa é a certa. Agora eu tenho que lembrar que a outra, essa daqui, no caso tá errado. Vou desselecionar tudo aqui. Vamos ver se eu consigo deletar ela. Aí, pessoal. Então eu vou colocar o nome COD mesmo, que é o que eu costumo mais usar, certo? E eu vou tirar o texto dela. Pronto. Isso aqui eu vou deixar aqui do lado. Eu vou aumentar um pouco o tamanho. E agora nós vamos adicionar essa opção aqui, ó, Data Grid View. Vamos aumentar. Acho que assim tá bom. Diminuir um pouco. Deixar alinhado. Colocar mais pra cá. Tudo bem, assim tá bom. E abaixo deles nós vamos colocar uma label. Que vai estar escrito valor final e uma test box do lado dela, e a gente vai adicionar um botão que vai estar escrito finalizar venda, e acredito que é isso. Também tem o editar produto, no caso alterar, né? No caso, quando você não quiser mais um item que você já selecionou, então você vai clicar naquele botão. E também tem um botão de excluir produto. Então nós vamos adicionar aqui. Cadê a label? Label, aqui está. Já vamos escrever. Valor total. Dá um enter. Opa, vou dar um cancel aqui. Eu tô no nome, não no texto. Valor total. Agora sim. Vamos adicionar então a test box. Certo? Depois tem que lembrar de mudar o nome e tudo dessas coisas aqui na hora que for fazer o código. Mas depois a gente muda, né, pessoal? Vamos terminar com o design primeiro. Agora nós vamos adicionar o botão aqui em cima, button, que vai estar escrito, vou colocar no final, finalizar venda. Outro botão para alterar venda. E mais um último botão excluir item.
aumentar e aumentar para esse lado de cá. Basicamente esse aqui é o design do venda aqui, eu já vou salvar. E agora, pessoal, a gente vai partir para o banco. Então, nós vamos usar o programa MySQL Workbench. Eu vou dar um corte e já vou abrir aqui com ele aberto. No caso, eu estou usando a versão 6.3, então ela é bem levinha para você baixar. Você pode baixar também na sua casa. E nós vamos salvar, no caso, a imagem, os itens do mercado, tudo no banco de dados, né? E então vamos continuar.